Olá pessoal, boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo agora à noite, ok? Eu vou mandar primeiro então um trecho de um vídeo que me mandaram. Eu nem sei se esse vídeo é recente ou se já faz tempo que foi gravado, mas me mandaram agora. Eu achei interessante fazer um comentário, né? Então eu vou mandar para vocês, vocês escutem. É curtinho, depois nós vamos fazer um comentário. E no final também eu gravei um vídeo de uma irmã também, dando um depoimento dela, que também eu acredito que não seja novo, mas que dá para a gente encaixar aqui nessa gravação desse vídeo sobre esse ancião. Então vamos ouvir primeiro, depois nós vamos voltar aqui, tá bom? Então aí, toca aí o áudio. Que a morte endireita muita coisa, né? Até na obra de Deus endireita. Tem tanto irmão ruim na frente do ministério, quando a morte chega, o mandado fala, glória a Deus. É ou não é? A semana que Deus leva, ninguém fala nada. Depois de uma semana, só zap. Deus fez a obra aqui na nossa cidade. Agora a obra vai deslanchar. O que Deus levou, lembra? Já dorme. Hein, Danilo? Já dorme. E aí Deus levanta outra obra lá, irmão. E assim é na nossa vida. Os bons a gente sente quando parte, mas os ruins não vai falar que você chora, que é fingimento. Ele disse aí algumas coisas que eu acho que não é um lugar, né, apropriado, um púlpito, para você falar esse tipo de coisa. Já não é um assunto agradável de se falar, porque se trata de mortes, de pessoas que já foram. Ele não citou diretamente ninguém, mas ele fez aí uma alusão, uma comparação com pessoas que já morreram. Então ele disse o seguinte, né? Se nós vimos aí, a morte endireita muita coisa, até na obra de Deus, se referindo à congregação, né? A obra de Deus. Ele está falando um pouco de verdade, né? Que a morte endireita, tudo bem. Mas, meu amigo, isso é o lugar que você está, uma tribuna, um púlpito, isso é para pregar uma palavra bíblica. Pregar que é bom, vocês não pregam. Aí ele fala, endireita até na obra de Deus. Aí ele começou falando o seguinte, que vocês já ouviram, eu só estou repetindo aqui para poder fazer o comentário. Como é que é? Tem tanto irmão ruim na frente do ministério, que quando a morte chega, a irmandade fala glória a Deus. Ele falou num tom assim de anedota mesmo, né? Deus que me perdoe, rapaz, mas esse irmão, não tenho nada contra ele, nem conheço esse irmão. Mas assim, a voz dele, ele falando, o tom, o jeito que ele falou, que ele contou praticamente uma anedota, né? Uma piada, né? Sobre a morte, né? Então, da forma que ele falou e o povo rindo, eu me lembrei, rapaz, de um comediante antigo, mas ele é bem antigo mesmo, o Barnabé, os mais antigos aqui, acredito que talvez lembra do Barnabé, que ele contava umas piadas assim, engraçadas, e o povo começava a rir. Ele é meio caipira, né? Ele contava assim num tom, e o povo ria, achei engraçado, porque lembrou bastante, né? Mas o que acontece? Olha só, tem tanto irmão ruim na frente do ministério. Então, ele se colocou aí no lugar de um irmão que seja bom, não é isso? Por quê? Se ele falou tem tanto irmão ruim na frente do ministério, aí a pergunta que eu penso assim dentro de mim, né? Aí eu fico pensando, será que ele acha que todo mundo gosta dele ou acha ele um irmão bom? Será que ele pensa isso? Que todo mundo que está lá dentro da congregação gosta dele? E outra coisa, será que alguns irmãos que ele apresentou, porque ele também é ancião velho, deve ter apresentado alguém, será que todos os irmãos que ele apresentou a irmandade gosta? Então ele dizer, os bons, né, que ele falou, tem tanto irmão ruim na frente do ministério. Ele quer dizer que ele tirou, ele está fora. Mas alguns lá são ruins, mas ele está fora. Aí ele ainda fala assim, ó, a semana que Deus leva, ninguém fala nada, mas depois de uma semana, só zap, Deus fez a obra na nossa cidade, agora a obra vai deslanchar, quer dizer, vai para frente. Quando ele fala aqui que a obra vai para frente, e que esses irmãos que travam aqui, que ele falou que tem esses irmãos que amarram a obra de Deus, são aqueles irmãos que não gostam desses cultos de profecia,
sabe? Esses cultos de bate, pula, essas pregação em linguagens, esse negócio, esse movimento. Não estou dizendo que não tenha movimentos de Deus, que não tenha virtude de Deus, que não exista virtude de Deus. Mas quando ele fala dessas obras que vai deslanchar, não é uma pregação, não é que vai começar a ter naquela igreja uma pregação bíblica, um ensinamento da própria Bíblia, não. Quando ele fala aqui que a obra, depois que esses irmãos morrem e que é levantado outros, a obra deslancha, a obra vai para frente. É no sentido de pregação com profecias, esses cultos de promessa. Porque esse irmão, ele gosta de pregar profecias. Ele prega profecias, entende? Ele gosta desses cultos de profecias, esses cultos de aglomeração, muita gente. Eu não sou contra a glória, não. Eu fui criado em oração. Mas existem muitas coisas que passam do limite, é exagero. Então a obra para ele, quando ele diz a obra deslancha, é esses irmãos que começam a pregar e pular e sapatear. É isso aí que é o deslanchar para ele. Não é a pregação mesmo, porque ele não faz pregação bíblica. Ele prega realmente profecias e promessas. Tá? Que eu também não estou dizendo que não cumpre, mas eu já vi a pregação dele, são pregações de promessas e profecias. E eu escrevi aqui um comentário, para continuar o comentário. A tribuna da igreja, ela não seria um lugar para edificação, de temor e respeito? Vocês, CBano, que falam, né, das nossas críticas aqui, que vem contra a gente, que fala que a gente critica a obra de Deus, as pregações, cadê vocês agora? Vocês não comentaram nada no grupo aí que receberá a pregação dele? O que vocês acharam do ancião aí que zombou, né? Ele zombou e fez uma crítica velada até aos próprios irmãos do ministério, falecidos. E o pior, que são conservos dele. Fez uma anedota com a morte dos irmãos. Não diretamente, ele não citou ninguém, mas indiretamente. E quando alguém usa a morte para atacar e ridicularizar, mesmo que indiretamente, está contrariando o espírito do evangelho. É um tipo de comentário inadequado, desrespeitoso e demonstra falta de temor diante da morte dos outros, dos próprios irmãos no ministério. Repito, conservos dele. Então ele está fazendo uma crítica na frente do povo. Vocês não vão falar nada, os CCBano não vão contra ele, não vão falar nada nos grupos que vocês ouviram essa pregação, mas aqui vocês vêm e falam que lá são tudo unidos, e falam que lá ninguém critica ninguém, que é nós que criticamos, que é nós que dividimos. Quem é que está dividindo a obra? É nós que dividimos a obra, ou é o ancião aí que falou que a morte para muitos lá do ministério que estão na frente do povo é libertação? Quem é que está dividindo o povo? Quem é que está fazendo a cabeça do povo? É os críticos aqui fora? Olha aí, é o ancião aí dentro que está falando isso. É um ancião conhecido e famoso. Então ele está contrariando o espírito do evangelho. Então ele está transformando a perda de alguém em motivo de piada ou alívio público, além de ferir a memória do falecido e dos familiares, mostrando um coração distante do amor de Cristo. Imagine se tem alguém lá dentro da igreja que tinha alguém, um pai, um avô, alguém que era do ministério, falecido. Como é que se sente numa hora dessa? Quem é que está dividindo ali as pessoas? É os críticos aqui fora? Ou é um ancião do tipo desse daí? E fazendo graça lá dentro da igreja, todo mundo rindo. Num púlpito, meu amigo, um lugar de pregar a Bíblia. Então, olha só. Algum aí, o cooperador lá é sentado por pregar uma doutrina, uma palavra séria. Outros são perseguidos porque pregaram a Bíblia. Agora, recentemente, outro. E esse irmão contando historinha, fazendo o povo rir com morte de pessoas que já foram, que ele diz, ele julga que é ruim. Ele se colocando no lugar de juiz julgando que é ruim. Então é lamentável. Agora, já que ele, da forma que ele falou, dá a impressão de que ele é um ancião bom. Agora vocês vão ouvir, espera aí o barulho aqui. Vocês vão ouvir um relato de uma irmã dos Estados Unidos falando algo a respeito desse irmão, que é um bom homem, né? Um bom irmão do ministério. Ele é um bom irmão do ministério que está na frente do povo. Então olha aí o relato
que essa irmã vai contar e lá mesmo já termina tudo esse vídeo, ok? Então, continue agora, escuta até o final, é interessante. Tchau, abraço a todo pessoal. Se você quiser usar essa informação aí para passar para a galera do seu canal, então, eu tenho uma notícia quentinha aqui para você, ó. Passarinho Verde me ligou aqui hoje de manhã e me passou essa informação que eu não sabia. O nosso irmão Michael Martinez, o ancião de Sarasota, acabou de entregar seu cargo de novo, pela segunda vez. Ele é ancião de Sarasota. Ele já tinha entregado há algum tempo o cargo, mas a CCB foi lá, barulhou, pressionou e ele voltou. Só que agora ele recebeu uma visitazinha inesperada do nosso irmão Alarico. Ele é uma peça, digamos, rara, né? Toda vez que ele vem aqui, ele apronta alguma coisa. Não sei o que passa na cabeça desse irmão, não. Mas, anyway. Aí, o que aconteceu? Esse irmão Alarico subiu lá no púlpito para atender o culto e fez um bullying com o nosso irmão Michael. Humilhou ele lá do púlpito. O que aconteceu? O nosso irmão Michael, ele é americano, né? Fala inglês. E ele tinha um inário lá no púlpito, um inário de inglês. E o irmão Michael pegou, o irmão Alarico pegou o inário assim, jogou pro lado assim, tipo assim, falando que agora era para cantar, né, todo mundo em português, que não precisava mais aquele inário lá em inglês e tal, e falou umas besteiras lá no púlpito lá, que não tem toda nada assim, tipo assim, falando que agora era para cantar, né, todo mundo em português, que não precisava mais aquele inário lá em inglês e tal, e falou umas besteiras lá no púlpito lá, que não tem toda a fala dele aqui não, mas ele, só sei que ele humilhou o nosso irmão, o nosso irmão Michael, e ele se sentiu ofendido com o comportamento dele. A igreja, o pessoal da igreja, os irmãos, ficou bem constrangido. Aí o olhar subiu, falou umas besteiras e voltou para trás. Aí, vou dar até meus parabéns aqui, viu, irmão Márcio Freitas, ancião de Miami, ficou sabendo da história, ligou pro Alarico e falou assim, volta lá e vai se retratar com a igreja e com o irmão Michael. Só que já era tarde demais. O irmão Michael, que já não estava feliz há muito tempo com a CCB, já não estava feliz com tudo que vem acontecendo. Eu não tenho que falar aqui para vocês, eu não tenho que repetir aqui o que já está mais que escancarado aí na CCB, verdade? Aí o irmão Alarico voltou lá e pediu perdão. Só que too late, muito tarde. Ele não quis saber, não. Ele entregou o cargo e já está congregando com nós online, tá?